A história de Noé é uma das mais famosas da Bíblia. É uma narrativa que transcende gerações e culturas, sendo contada e recontada ao longo dos séculos. É uma história sobre ouvir a Deus, mesmo quando é difícil. Noé foi escolhido por sua fé inabalável e sua disposição de seguir a vontade divina, mesmo quando todos ao seu redor duvidavam. Noé era um homem bom que vivia num mundo cheio de más escolhas. Ele se destacava por sua integridade e justiça, características raras em sua época. As pessoas se machucavam umas às outras e seus corações estavam longe de Deus. A violência e a corrupção eram comuns, e a moralidade estava em declínio. Deus viu a dor e a tristeza. Ele observava o sofrimento e a desolação que a humanidade havia trazido sobre si mesma. Ele ficou triste porque sua linda criação tinha escolhido este caminho. A beleza do mundo que ele havia criado estava sendo destruída pela maldade humana. Deus decidiu recomeçar, como limpar um quadro negro, e começar de novo. Ele queria dar à humanidade uma nova chance, um novo começo, mas ele salvaria Noé e sua família. Eles seriam os portadores da esperança e da renovação. Por quê? Porque Noé amava e obedecia a Deus. Sua fé e devoção eram inquestionáveis, e ele sempre buscava fazer o que era certo. Deus disse a Noé para construir um barco gigante chamado Arca. Este seria um projeto monumental, exigindo grande esforço e dedicação. Esta arca estaria a salvo da tempestade que estava por vir. Seria um refúgio contra o dilúvio que Deus enviaria para purificar a terra. Seria um lugar seguro para Noé, sua família e 2 de cada tipo de animal. Eles seriam os guardiões da vida, preservando a diversidade das criaturas que Deus havia criado. O mundo ficou mais sombrio à medida que as pessoas continuavam ignorando o amor de Deus. As ruas estavam cheias de rostos sem expressão, cada um perdido em seus próprios pensamentos, alheios ao sofrimento ao seu redor. A escuridão não era apenas física, mas também espiritual, uma sombra que pairava sobre os corações das pessoas. Escolheram a raiva em vez da bondade, permitindo que a ira e o ressentimento dominassem suas vidas. As discussões se tornaram comuns, e a paz parecia um conceito distante e inalcançável. O egoísmo, em vez da generosidade. As pessoas acumulavam bens materiais, ignorando aqueles que estavam em necessidade. A compaixão foi substituída pela ganância, e a ajuda mútua se tornou uma raridade. Esqueceram como ser bons vizinhos e cuidar uns dos outros. As comunidades se desintegraram, e a solidão se tornou a nova norma. As ruas estavam sujas e negligenciadas, refletindo o estado dos corações das pessoas. Deus viu que seus corações estavam cheios de trevas. Ele observou com tristeza enquanto a humanidade se afastava cada vez mais de seus ensinamentos, mergulhando em um abismo de desespero e desolação. Ele sentiu tristeza pelo que eles tinham se tornado. A dor de ver sua criação se desviar tanto de seu propósito original era quase insuportável. Deus sabia que algo precisava ser feito para salvar o que restava de bom no mundo. Era a hora de um novo começo, uma chance para o mundo se curar. A esperança ainda não estava perdida, e a luz do amanhecer trouxe consigo a promessa de renovação e redenção. Deus contou a Noé sobre o grande dilúvio que viria. Ele escolheu Noé por sua fé e justiça, confiando-lhe a tarefa de construir uma arca para salvar sua família e os animais. Ele disse que a chuva cairia por dias e dias, cobrindo toda a terra com água. O dilúvio seria uma purificação, lavando os pecados da humanidade e dando ao mundo uma nova chance de começar de novo. Tudo o que não estivesse na arca seria levado pela água. A arca seria um símbolo de esperança e salvação, um refúgio em meio ao caos, garantindo a continuidade da vida na Terra. Você consegue imaginar construir um barco maior que um campo de futebol? Foi isso que Deus pediu a Noé para fazer. Levou muitos e muitos anos. As pessoas provavelmente riram de Noé, chamando-o de louco.
Mas Noé continuou construindo. Ele confiava em Deus. A arca tinha muitos compartimentos, como um prédio flutuante. Tinha espaço para a família de Noé, os animais, e muita comida para durar muito tempo. 2 a 2, os animais chegaram. Deus os enviou a Noé, e ele ajudou Noé e sua família a cuidar deles. Leões e cordeiros, elefantes e ratos, todos vivendo juntos pacificamente. Deus convidou a todos para entrar na arca. Ele não queria que ninguém perecesse, mas desejava que todos se arrependessem e fossem salvos. Ele deu às pessoas bastante tempo para mudarem seus caminhos e escolherem segui-lo. Durante anos, Noé trabalhou na construção da arca, um símbolo visível do aviso de Deus. O próprio Noé pregou para as pessoas, avisando-as sobre o dilúvio que se aproximava e incentivando-as ao arrependimento. Ele falava com paixão e urgência, tentando alcançar os corações endurecidos. Infelizmente, a maioria das pessoas não ouviu. Elas estavam ocupadas com suas próprias vidas, distraídas pelas preocupações diárias e prazeres momentâneos. Eles não acreditaram nos avisos de Noé. Muitos zombaram dele, chamando-o de louco por construir um barco tão grande em terra seca. Continuaram vivendo suas vidas egoístas, ignorando as nuvens de tempestade se acumulando no horizonte. Eles riam e festejavam, sem perceber o perigo iminente. E assim, quando a chuva começou, apenas Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas esposas estavam seguros dentro da arca. Eles tinham seguido a orientação de Deus e estavam preparados. Todas as outras pessoas e animais terrestres ficaram do lado de fora. Eles não tinham acreditado e agora enfrentavam as consequências de sua descrença. Eles escolheram não acreditar, e agora era tarde demais. A chuva caía implacavelmente, e a arca estava fechada, selada pela mão de Deus. A Bíblia nos diz que choveu por 40 dias e 40 noites. Você consegue imaginar tanta chuva? O mundo se tornou um oceano gigante. A arca flutuava, um porto seguro em meio à tempestade furiosa. Dentro da arca, provavelmente era barulhento e fedido com todos aqueles animais. Mas Noé e sua família trabalharam duro, cuidando dos animais e uns dos outros. Eles confiaram em Deus para mantê-los seguros. Eles não podiam ver o sol ou a lua, apenas o céu cinza infinito e a água agitada. Eles tiveram que ser pacientes e confiar que Deus cumpriria sua promessa de salvá-los. Finalmente a chuva parou. O sol espiou por entre as nuvens, brilhando em um mundo úmido e silencioso. Lentamente, as águas começaram a baixar, revelando os topos das montanhas. A arca repousou no Monte Ararat. Depois de meses na arca, Noé soltou uma pomba. Ela voltou com um ramo de oliveira no bico, um sinal de que a terra seca havia aparecido. Noé soltou a pomba novamente e desta vez, ela não voltou. O mundo estava pronto para um novo começo. Deus disse a Noé para sair da arca e começar uma nova vida. Os animais também saíram, prontos para se espalhar e repovoar a terra.